A gente vive, né, a pandemia há mais de um ano e ainda assim é comum no mercado surgir algumas dúvidas relacionadas aos direitos e aos deveres dos trabalhadores. Quem está aqui com a gente hoje para esclarecer alguns questionamentos é o nosso colunista, advogado e professor Paulo Vitor Souto, participando aqui por videochamada, mais uma vez, do Jornal da Correio. Paulo, seja bem-vindo ao JC. Queria começar a nossa conversa aqui na nossa coluna falando com relação sobre o afastamento dos empregados com suspeita de Covid ou com familiares que foram aí diagnosticados com a Covid-19, que moram na mesma casa. Como deve proceder tanto o trabalhador quanto a empresa numa situação como essa? Boa noite para você. Boa noite, Linda. Meu telespectador. Linda, de fato, eu acho que essa é a dúvida mais recorrente de todos os trabalhadores e empregadores. Nessas circunstâncias, como a gente sempre diz, a razoabilidade, o bom senso de ambas as partes deve prevalecer. A gente sabe que a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro em caso de afastamento por doença, tem que se haver a comprovação por meio de atestado médico. Então, compete ao empregado apresentar esse atestado. Ocorre que muitas vezes é impossível que esse atestado seja fornecido em razão do isolamento. Então, o que se recomenda nessas circunstâncias, nesses casos, é que essas informações sejam remetidas de maneira remota, através de aplicativos, de e-mails ou outros meios que possam chegar até o empregador. É bom esclarecer ainda que, recentemente, houve uma alteração legislativa que possibilitou o empregado de não apresentar justificativa por motivos de doença nos 7 primeiros dias de afastamento, caso haja a determinação de isolamento por autoridade médica. Isso não significa, Linda, que ele deve deixar de apresentar o atestado médico. Afinal de contas, quando passar esse período, ele deve sim apresentar uma documentação comprobatória da necessidade da justificativa da ausência ao trabalho. Isso pode acontecer de várias formas, através de um documento da unidade de saúde, através de um atestado médico, através de um próprio documento que é regulamentado pelo Ministério da Saúde. Mas em todos os casos, ocorrendo essa necessidade de afastamento, tem que ser devidamente fundamentada e justificada. Em relação aos familiares, que é o que muita gente tem uma dúvida grande, porque pelo fato de que o meu marido, minha esposa, ela está isolada e está contra o coronavírus. Como é que eu posso lidar com isso? Eu tenho que comparecer ao trabalho? Mais uma vez, Linda, a gente tem que se reportar à razoabilidade e ao bom senso. Nossa legislação não trata desse assunto. Isso fica muito a cargo do empregado, do empregador e de um comum acordo entre as partes. A recomendação das autoridades sanitárias é, caso haja o contato com pessoas que estão diagnosticadas com Covid-19, tem que exercer isolamento. E nesse caso, deve-se prevalecer esse entendimento. Ocorre que, se o empregador exigir o comparecimento do empregado, em teoria, ele deve comparecer, porque essa doença de um familiar não exonera a obrigatoriedade de comparecimento ao trabalho. Então, assim, volto a dizer, o bom senso deve prevalecer sempre nessas circunstâncias, apesar da legislação tratar de maneira diferenciada em alguns casos. Ô Paulo, com relação ao home office, que desde o ano passado virou rotina de muitos trabalhadores, com relação ao home office, até onde a empresa pode, fornecer um suporte ao trabalhador e, ao mesmo tempo, até que ponto o trabalhador tem que atender às demandas da empresa com relação a horários, com relação ao suporte mesmo em casa, internet, telefone, enfim. Linda, toda a obrigação de custear o trabalho do empregado é da empresa. Se por acaso a empresa determina que o home office seja exercido, o empregado não tem um computador, a empresa deve fornecer. Se é necessária a internet e o empregado não tem, a empresa deve contratar. É diferente, obviamente, se o empregado já detém esses meios. Se detém esses meios, não há nada que haja a necessidade de compensação, porque ele já existe isso. A legislação, mais uma vez, ela também não trata de maneira clara como isso deve funcionar. Mas, havendo a necessidade de contratação de serviços para exercer o trabalho, isso deve ser custeado pela empresa. Por outro lado, o trabalhador, quando vai exercer esse trabalho em home office, em teletrabalho, como a gente denomina, ele deve exercer com o mesmo afinco e dedicação como se estivesse na empresa.
com uma singela diferença. O trabalhador em home office, de maneira através de um teletrabalho, ele não deve ter a jornada controlada, ele é uma exceção daquelas pessoas que devem receber horas extras. Obviamente, se não for possível o controle da jornada. Se por acaso, por algum meio remoto, o empregador vier a controlar a jornada do empregado, ele sim, se exercer jornada extraordinária, ele deve receber horas extras. Entretanto, se isso não for possível, por mais que ele não tenha uma jornada pré-estabelecida de 8 horas, 10 horas, ele, repito, fica na exceção e não tem o direito de receber horas extras. Mas, em linhas gerais, é sempre bom que o limite de jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais seja devidamente respeitado. Ô Paulo, com relação aos trabalhadores que fazem parte daquele grupo de risco, né, e também sobre o afastamento deles do trabalho, como é que a empresa deve se comportar diante disso, principalmente com relação às gestantes? Linda, em relação às gestantes, a situação vai se tornar um pouco mais fácil muito em breve. Está tramitando no Congresso Nacional e já foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal um projeto de lei que torna obrigatório o afastamento de gestantes do ambiente de trabalho. Então isso vai ficar claro e incontroverso muito em breve. Por que eu digo muito em breve? Porque ainda falta a sanção do presidente, mas já foi aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Então, quando isso acontecer, obrigatoriamente, gestantes elas terão que ser compulsoriamente afastadas do trabalho. Aí a pergunta que muita gente vai se fazer é: e quem deve arcar com o custo dessa gestante? Quem deve arcar com o salário dessa gestante? A empresa. Nesse caso, ela ficará à disposição em teletrabalho, em home office, para exercer suas funções. Em caso de impossibilidade de um trabalho remoto, mesmo assim, a empresa deve arcar. Que fique muito claro, nestas circunstâncias, se não houver uma questão de doença dela, da gestante, ela não será, como a gente diz no popular, encostada pelo INSS. A empresa vai ter que arcar com esses custos. Em relação aos demais trabalhadores de grupos de risco, não existe também uma legislação que trata disso de maneira específica. Existem recomendações, existem orientações do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho, do Ministério da Economia, mas nada oficial. Então, vai muito de acordo com o empregador em colocá-los em teletrabalho, em home office ou não, de acordo com a necessidade da empresa e a possibilidade do exercício do trabalho remotamente. Mas as gestantes em si, muito em breve, estará devidamente resolvido. Ô Paulo, chegou aqui uma pergunta de um telespectador que ligou aqui para a nossa redação, falando sobre uma notícia que está circulando nas redes sociais sobre uma decisão que reconheceu a Covid-19 como um acidente de trabalho. E aí, como lidar com essa questão? Linda, hoje inclusive eu já tive vários debates em grupos de WhatsApp exatamente sobre isso. Algumas pessoas com receio dessa decisão porque gera uma certa insegurança jurídica. A gente até abordou isso aqui em outros momentos na coluna, mas que fique muito claro. Trata-se de uma decisão isolada, de primeiro grau, e que deve ser interpretada com muita cautela. O telespectador, o trabalhador e o empregador devem entender que não é porque a pessoa está trabalhando, contraiu o Covid-19, que isso aí vai representar uma doença ocupacional ou, como a gente denomina, um acidente de trabalho e terá que haver uma indenização nesse sentido. Não é assim que funciona. Isso aí deve ser interpretado no contexto fático da doença, no contexto fático do trabalho. Isso deve ser entendido quando acontece, por exemplo, uma situação de um trabalhador que está na linha de frente do combate à Covid-19 e não tem o fornecimento dos EPIs, como máscara, não tem como fornecimento de outros equipamentos para lhe proteger. Isso é uma situação hipotética e excepcional. Entretanto, pessoas que trabalham em ambiente de trabalho que não estão suscetíveis a contrair o Covid-19, como a repartição pública no trabalho interno, como eventualmente numa empresa, num ambiente administrativo, a simples aquisição, simples contrair o Covid-19 não significa sem trabalho. É uma decisão que repercute, é uma decisão que gera um temor dos empregadores, mas, repito, deve se nadar com cautela e baseado no contexto fático. A regra geral, hoje em dia, porque temos também decisões contrárias, é que o entendimento é de que não há uma configuração de doença ocupacional ou de acidente de trabalho quando o trabalhador contrai o Covid-19, a não ser que fique devidamente provado o nexo causalidade entre a doença e, efetivamente, o trabalho. Ok, Paulo, obrigada pela sua participação aqui no JC de hoje e até a próxima, tá? Boa noite para você. Obrigada a você, Linda. Obrigado, telespectador. Até mais. Valeu. Paulo Vitor aqui trazendo as informações.
e tirando as nossas dúvidas, né, sobre os direitos e os deveres dos trabalhadores, também dos empregadores com relação à pandemia. Vamos aqui compartilhar mais participações.